Pá, vamos falar do problema do botão. É um problema que tem sido debatido aqui na internet veementemente pelos dois grupos, os que apertam o botão vermelho e o botão azul. E ele é um dilema tão simples que ele mostra muito a diferença entre a esquerda e a direita. E eu quero trazer aqui uma forma, um paradigma de usar uma heurística para comparar essa direita e esquerda e usar o problema do botão, porque eu acho que ele reduz muito as variáveis para se entender esses dois tipos de pensamento que tem na sociedade e como isso, né, modifica a visão do dilema por cada grupo. Tá, o problema do botão, vamos ler aqui, né? Todo mundo vai ter que decidir, né, um voto entre apertar o botão vermelho e o azul. Se mais da metade das pessoas apertar o botão azul, todo mundo sobrevive. Mas se menos da metade das pessoas apertarem o botão azul, ou seja, apertarem o botão vermelho, todo mundo que apertou o botão azul morre. Já as vermelhas sobrevivem. E aqui você tem essa pesquisa aqui, né, que esse problema foi criado há 3 anos atrás no Reddit para alguém aleatório, né, e lá no Reddit ficou, e aí ressurgiu agora, a semana passada aqui, né, em abril de 2024, esse problema, e teve um engajamento enorme. E aí, devido, eu acho que muito porque esse problema ele vai na raiz central da polarização entre esquerda e direita, eu acho que isso repercutiu, isso demonstrou, ele é um problema tão reducionista em relação a esse dilema entre direita e esquerda, que eu acho que ele foi um ótimo exemplo. E aí por isso que eu quero trazer aqui esse problema para a gente discutir, e eu vou trazer a forma como eu encaro essa diferença entre esquerda e direita para a gente entender as respostas, as nuances em volta desse problema tão simples que é o dilema do botão. Então bora lá, tá? Em que você tem, vou até fazer assim, ó. Você tem a esquerda, tá? Um paradigma, e a direita outro paradigma, né? E aí eu gostaria de trazer, tipo, existe uma expressão que é might makes right, né? Força faz o certo. E eu acho que isso é o extremo da direita, onde a força, ela por si só, ela tem um valor, de valor, né? Intrínseco, né? E a direita menos extremista entende que o que é correto, que é o que deve ser feito. Já a esquerda é pensar nos fracos, né? E essa seria a esquerda moderada, é essa preocupação com os fracos, os weaks. E aí eu trago o oposto do Might Makes Right, que é Meek for the Weak. Então Meek, tá? É o controle da força. Então não é só a fraqueza, mas é o controle da força. É ver a fraqueza como uma coisa boa, né? Então da mesma forma que aqui a força como uma coisa boa, aqui a fraqueza como uma coisa boa. E aqui você tem os fracos e os rights. Então esse é o pêndulo da direita e esquerda, tá? Esse é o pêndulo da direita e esquerda. E aí eu acho que a gente pode analisar assim, né? E aí, trazendo agora para o plano do botão, como é que seria, né? O pessoal que é a favor de apertar o botão vermelho, azul, ele pensa, poxa, as pessoas que eu amo ou, né, não sabem pensar em se proteger, podem apertar o botão azul. Então é meu dever apertar o botão azul. E eles veem esse paradigma como, né, existe uma chance não zero de eu matar alguém apertando o vermelho, mas enquanto que uma chance zero de eu matar alguém apertando o azul. Na verdade, eu contribuo para sobreviver os azuis. Já ele pensa que o pessoal que aperta o botão vermelho é muito egoísta. Por quê? Porque eles estão preocupados apenas com a chance de não morrer, zero chance de morrer, mas e a não zero chance de morrer se apertar o azul.
Então como ele se coloca como sendo alguém altruísta, ele pensa que o botão vermelho é algo ruim. E que o certo é você se sacrificar pelo todo. Então é o pensamento coletivista. Então é o coletivismo. Coletivismo. Em inglês. Né? Então aqui está o coletivismo e aqui está o individualismo. Agora, o pessoal que é MIC vai além e argumenta que quem aperta o botão vermelho é um monstro e que, depois da votação, o pessoal azul deve se juntar para limpar o pessoal vermelho. O pessoal vermelho é tóxico, o pessoal vermelho não se preocupa, eles são maus. E eles são os bons, porque eles estão dispostos já a salvar os fracos. Mas é num nível tão grande de coletivismo que não é o coletivismo apenas. É que quem é individualista é ruim. Então não é uma preocupação apenas com os fracos, é a preocupação com os fortes, que os fortes estão errados, com aqueles que se preocuparem consigo estão errados, que o coletivismo vence o indivíduo, isso nem que seja força. Tá? Já no lado da direita, né, do pensamento individualista, o cara pensa, não, o vermelho é o lógico. Por quê? Eu poderia pensar nesse problema apenas como o vermelho não acontece nada e o pessoal que aperta o azul está entrando num jogo, né, de suicídio. Entendeu? E eu não quero me interagir com esse jogo. Esse jogo, né, o Poison Challenge. Se você apertar aqui, você morre, a não ser que 50% das pessoas também tenham a ideia de apertar o azul. Então, você participar desse jogo, você só aumenta a quantidade de gente que vai poder morrer, possivelmente. Você não está se sacrificando no meio, você está só agregando ao problema. Isso aqui é um culto, é um jogo de suicídio, não vale a pena entrar. O certo é não entrar. Entendeu? E esse que é o pensamento da direita moderada. A direita já mais extrema, ela pensa, não, quem apertar o azul é um burro. E merece morrer, é exceção natural. Obviamente, você tem que tomar a posição que vai te salvar. Se você é fraco, até para se proteger, quem vai te proteger? Você é um fraco, e o fraco tem que morrer. Então, enquanto aqui o might makes right, a força é vista como um valor, aqui a força é vista como uma coisa ruim e a fraqueza é vista como um valor. Então, esse é o pêndulo do coletivismo e do individualismo. Enquanto ele está apenas no sentido moderado, aqui é o moderado, tá? Essa é a faixa aqui moderada. A discórdia, ela entende que não, o individualismo, o coletivismo, isso vem interno à pessoa. E uma coisa que muito percebi, que a pessoa, quando ela estava tentando resolver esse problema do dilema, ela já vinha com a resposta. Não, o certo é o que é bom para todos. Eu não quero o coletivismo. Se ela vinha com essa ideia coletivista, ela primeiro já falava, claro que eu vou apertar o azul. Depois ela justificava o porquê que o botão azul fazia sentido. A pessoa que tem a visão mais individualista, ela pensava, não, óbvio que eu vou me salvar. E depois ela pensava na lógica. Nesse caso aqui do problema do botão, eu acho que o correto, eu sou individualista, então eu tenho um bias, né? Mas eu acho que o correto é apertar o botão vermelho. Óbvio. Né? Porque se todo mundo apertar o botão vermelho, todo mundo sobrevive. Né? Eu não quero participar desse jogo, esse culto aqui de suicídio. Mas já a visão da pessoa da coletivista, ela pensa, não, óbvio que eu vou fazer o bem para o outro, eu me sacrifico. Então ela nem pensa, ela já pensa, claro que é o botão direito, vai salvar todo mundo. Né? Depois ela argumenta. E qual é o argumento dela? Argumenta que, por exemplo, as pessoas que eu amo, ou que por algum acaso, por erro, apertem o botão azul, precisam ser salvas também. Elas não podem estar sujeitas
a morrer. Mas aí a pessoa direita, não, mas ela que escolheu jogar esse jogo. Eu não tenho culpa nenhuma que ele se jogou na frente do trem. Tá? O dilema não é o dilema do bondinho que tem uma manivela e 2 trens e morrer menos gente. É não jogar, porque não tem ninguém no trem. Até o pessoal do botão azul entrar no trem. Entendeu? Eles têm que arcar com as consequências. Chegando aqui, você fala, não, e é burro mesmo, tem que morrer. Já aqui, não, se você apertou o botão vermelho, você é um problema, você é tóxico, você tem que ser morto pelo coletivo. Essa visão. E aí já entra agora numa meta-análise que seria, tá, essa foi a discussão, né? A maioria apertaria o azul, todo mundo sobreviveria. Então, um pessoal que apertou azul e foi bom, não só mostrou a virtude, né, e foi virtuoso, digamos assim, embora eu acho que foi ilógico, então eu não acho virtuoso ser burro, mas o pessoal venceu, então salvou todo mundo. Legal. E eles se salvaram. E foram, né, teoricamente, virtuosos de bom. Mas o problema é que a pessoa entende que apenas pessoas com algum problema, ou as pessoas que moralmente, né, se acham superiores, vão apertar o vermelho. A maioria vai apertar o azul. E isso pode ser visto aqui nessa poll aqui que fizeram na internet, não é totalmente científico, mas que pessoas em geral apertaram o azul, tá? 63 contra 22. Pessoas que. E você vê essa diferença do individualismo e coletivismo nos partidos de esquerda e direita. Então, no Trump, você vê menos gente do que votou para o Biden e para Harris. Tá? E o swing no meio termo. Então, você vê a diferença, é uma diferença bem clara de direita e esquerda. Mas por que até na direita a maioria foi apertar o botão azul, né? Embora tenha mais apertadores de botão vermelho, até na direita, entendeu? Por que existe isso? Porque, na verdade, esse dilema ele pode ser analisado realmente se fosse real. Porque você dizer que vai salvar as pessoas do azul pode se vangloriar de virtude, e não tem custo. A pessoa não está colocando a vida em custo, né, em risco. Agora, se o problema fosse realmente real, eu acredito que não seria isso. Seria invertido totalmente. Entendeu? E eu acredito que o azul iria perder. Porque nesse caso aqui, o pessoal quis mostrar virtude, e aí por isso falou que votou azul. Mas no tempo, se a pessoa tiver tempo a pensar e a vida dela estiver realmente em jogo, ela vai apertar o vermelho. E é esse que é o problema. O problema é que o azul, que é o coletivismo, ele acha que todos os problemas podem ser solucionados com um consenso do bom, quando na verdade as pessoas são individualistas. Então é o problema do Leviatã. Você precisa ceder um pouco da tua liberdade para a segurança, porque as pessoas são ruins, e então você precisa ceder para que seja domado esse ruim nas pessoas, porque as pessoas são individualistas, então precisa desse coletivo para forçar o bom. Mas o problema é que quem vai comandar o coletivo é mal, né? Porque a premissa é que o pessoal é mal, então quem vai comandar o coletivo é mal, então vai fazer cagada. E o problema é que a decisão coletivista ela é aparentemente boa, mas ela não necessariamente é boa. A boa mesmo é ninguém apertar o azul. Então a pessoa defende o coletivismo, que é o bom porque vai salvar todo mundo, mas o que iria salvar realmente todo mundo é o vermelho. O que vai acontecer ao apertar o azul na realidade, é a pessoa não salvar todo mundo, é morrer 49%, na pior das hipóteses. É que a premissa da pessoa, ela tão subestima a bondade das pessoas e subestima a inteligência das pessoas, e acha que precisa todo mundo cumbaiar para salvar todo mundo, quando na verdade não, as pessoas são inteligentes, elas sabem se proteger, e é melhor deixar elas se proteger do que o coletivo proteger ela, porque senão o que vai acontecer é morrer uma porrada de gente, que é o que eu acho que aconteceria aqui. Um grupo iria apertar vermelho para se salvar, outro grupo iria apertar vermelho porque acha que é o lógico, né? Algum grupo até vai ficar feliz que os azuis vão morrer, mas o azul que vai tentar achar que é bom vai acabar morrendo. Entendeu? E se ele convencer toda a sociedade a ir nessa brincadeira,
você tem a distopia dos azuis, que é, né, mate-se todo mundo que apertou o vermelho, mate-se todo mundo que tem algum grau de ambição individual. O coletivo é o máximo. Mas pode-se argumentar que o contrário é um pouco também deprimente. Que, né, uma não preocupação total com os fracos. A distopia dos vermelhos é: não, os fracos têm que morrer, eles são só um fardo para a sociedade, entendeu? E quem tem compaixão com esses fracos são fracos também, né? E é a distopia dos vermelhos. Então, esse pêndulo do coletivismo, né, ele mora na diferença entre o correto, entre o forte e o fraco, entre o correto e o coletivo, né, e o indivíduo e o coletivo. E aí eu criei essa frasezinha, né, Meek for the weak, might makes right, né, que são os extremos. E o weak e o right são a moderação, a preocupação importante com os fracos, né, mas a preocupação também com o lógico, com o correto e com o certo, com o que vai funcionar, né, e não só com a narrativa. Por quê? Porque existe uma coisa que é o sinal honesto nesse caso. Você falar que vai fazer o bem é um sinal desonesto. Agora, você realmente apertar o botão vermelho e colocar a tua vida em risco é um sinal honesto. Aqui a gente só está conseguindo medir o sinal desonesto, o sinal grátis. E um sinal grátis que você não tem que colocar custo, né? Que é o que muito que acontece no pessoal do Azul. Eles falam que tem que dividir tudo, mas eles são os primeiros a não dividir. Né? Você tem uma preocupação, você vê mais doações no lado das pessoas que apertariam o vermelho, porque eles entendem, né, que tem mais caridade. Né? A caridade do Azul, ela é uma caridade muito mais abstrata. Ela é porque ela não tem custo. A pessoa não. O melhor elogio é aquele elogio que tem custo. É aquele elogio que você paga para fazê-lo. Né? Quando você dá dinheiro para alguma causa que você realmente defende, você está realmente impondo um custo a você. Quando você só fala que você tem aquela causa, aquele sinal é um sinal desonesto, é um sinal que não tem custo. O sinal honesto, né, isso é uma teoria de sinal, né, que é o pavão. O pavão, ele tem aquelas penas lá todas, porque tem um custo enorme, tanto, né, logístico de segurar aquele negócio, de como fazer aquele negócio. E aquilo ali indica para as fêmeas que ele tem tanta riqueza e poder que ele pode gastar energia com essa coisa que não é importante. Então aquele sinal ali, ele é honesto porque ele tem um custo enorme e ele nem tem utilidade. Então demonstra que por exemplo, por que né, você quer alguém que tem uma Ferrari, né, e que custa muito caro, mas um cara que tem um caminhão todo, né, moderno para fazer transporte de coisas, ganhar dinheiro e sobreviver. Talvez o caminhão seja mais caro, um caminhão todo grande e equipado, novo, seja mais caro até que uma Ferrari. Mas que como aquilo ali tem uma utilidade, aquilo ali, o sinal preciso daquilo para sobreviver. Embora ele seja mais caro do que uma Ferrari e caiba mais gente no caminhão e cabe mais coisa. Mas o fato da Ferrari não ter utilidade real é só para mostrar aquilo ali que diferencia ele de ser rico mesmo. Mesmo que ele esteja com dívida, né, e o cara do caminhão esteja muito melhor de dinheiro porque não está com dívida. Mas ele quer aparentar ser rico, o caminhão não aparenta ser rico. Agora, o sinal honesto de aparentar ser rico é gastar com uma coisa que não tem nenhuma utilidade, que é a Ferrari. Né? Então, esse problema do botão, ele exemplifica muito clara a diferença entre o coletivismo e o individualismo, e as pessoas que tomam decisão, elas tomam decisão antes e depois elas rejustificam. Eu vi muito isso acontecer nas conversas, em que a pessoa toma a decisão antes em valor moral. Qual o valor moral? Ela é uma pessoa coletivista ou ela é uma pessoa individualista? E qual que ela acha que é o valor certo? Depois ela justifica. E se ela tende a pegar esse valor de uma forma autoritária, ela vai para o Mickey.
Se ela tende a pegar o valor do individualismo de uma forma autoritária, ela vai para o might. Então, enquanto que o equilíbrio está apenas na discordância de valor, né? E os autoritarismos, eles têm essas duas faces, né? Que é a intolerância com o outro, né? Com essa coisa que deve ser genética. Essa diferença do coletivismo e do dualismo é genética. A gente até vê, né, uma diferença entre direita e esquerda genética, né? A esquerda e a direita, por exemplo, a direita ela se preocupa mais com o arredor, com as coisas, né, mais ao centro, né, egocêntrica. E a esquerda se preocupa pouco com o centro e se preocupa com coisas abstratas, longe. Então muito fácil dizer também, né, que você salvaria todo mundo e mostrar virtude, porque está longe de você realmente, você não vai ter que pagar o custo, né? Se você tiver que pagar o custo, a pessoa muda, né? Eu acho que quando a pessoa é milionária, ela é pobre, ela fala, não, tem que taxar os milionários. Ela se torna milionária, tem que falar os bilionários. Os bilionários não precisam mais taxar, não, né? Vamos taxar só os bilionários de agora. Quando é o Bernie Sanders, né, o comunista lá. Né? E aí você vê isso, você vê a diferença aqui em temas aqui, né? O wokeness, né, que seria uma esquerda radical lá nos Estados Unidos, que, né, você tem diferenças do que a pessoa estuda, né, quanto mais na área social e menos na área de exatas, mais a pessoa é woke, né, e as exatas é menos woke, né? E você tem a diferença de homens e mulheres. Então, geneticamente, as mulheres são mais à esquerda e os homens mais à direita, né? Então, são menos woke, né? Você tendo que esse fator genético do coletivismo, né? E ele é necessário para... A gente foi feito, né? Nosso genético foi feito quando a gente vivia em tribo, né? Então, você precisava ter a ideia... O individualismo é importante para que as pessoas tenham a ambição de conquistar coisas de status, né? E o status você conquistava, né? Mas você precisava ter uma força para dividir, porque a coesão era o que dava força, né, a gente que somos seres gregários. Então você precisava dessas duas forças que entravam sempre em conflito, porque elas são conflituosas. O coletivismo e o individualismo são valores conflituosos, só que são necessários para a tribo, né? Nenhum pode tomar totalmente o outro, porque para a tribo, para ser gregário, é importante os dois. Para o indivíduo conseguir buscar e para também conseguir distribuir as ideias. Só que isso funciona numa tribo, todo mundo conhece. Hoje em dia você trocou o status que o indivíduo que conseguia a riqueza e que trazia para a tribo ganhava pelo dinheiro, tá? Que é uma coisa muito abstrata e que ela pode... Ela escala muito mais forte do que o status entre uma comunidade. Entendeu? Mas também o coletivismo agora ele pode sobrepor ao indivíduo de toda uma nação por causa de um controle central forçando o coletivismo, né? E aí oprimindo, e aí você tem o Holodomor, você tem o Holocausto, você tem milhões de sofrimento porque o coletivo achou que era melhor, né, e sobrepôs ao indivíduo. Então é muito preocupante os dois extremos, mas é necessário os dois polos, né? E nisso você vê, nesse problema do botão, você vê como ele num problema simples, que racionalmente muitos achariam que não faz sentido apertar o botão azul, mas em que outros pensam que moralmente não faz sentido apertar o botão vermelho. Entendeu? E é isso.